Neste momento, tenho o prazer de convidar Lara Maciel para dar um depoimento para nós com a sua experiência em low carb. Oi, gente, tudo bem? Bom, primeiramente gostaria de começar agradecendo a Univiçosa. É muito legal ter um evento desse aqui em Viçosa. E eu, como diabética, eu vejo tanto que a low carb me ajuda, então acho que é praticamente a minha obrigação estar aqui falando sobre low carb, divulgando. E eu acredito que tenha muitos profissionais de saúde aqui na plateia, então se puder passar isso para mais pacientes, porque é tão benéfico. Vocês vão ver, vou falar um pouquinho sobre a minha experiência. Bom, para começar, eu me chamo Lara, eu tenho 21 anos, eu sou diabética tipo 1 desde que eu tenho 7 anos de idade, só que eu estou cursando administração, ou seja, eu não sou da área de saúde. Mas, apesar de não saber dos mecanismos biológicos, não poder falar exatamente sobre isso, eu sei exatamente o que low carb faz com o meu corpo como diabética e defendo aqui com todas as forças. Bom, vou dar um breve resumo então do que é diabetes. Eu vou falar do diabetes tipo 1. Eu achei bem interessante porque o Dr. Souto já falou bastante do diabetes tipo 2, mas eu sou insulino dependente. Então, e como é desde criança, considerado diabetes tipo 1, porque o meu pâncreas não produz nenhum tipo de insulina. Então, como que acontece o diabetes? Na verdade, de maneira muito resumida, quando eu tinha 7 anos, por um motivo que eles ainda não sabem explicar, o meu próprio sistema imune atacou as células beta do meu pâncreas. As células beta são as células que produzem o hormônio insulina. Insulina é o que leva a glicose do sangue para dentro das células, para elas serem utilizadas como fonte de energia. Ou seja, se eu não produzo esse hormônio insulina, a glicose ou o açúcar do meu sangue fica alto, porque ela não entra para dentro das células. Então, desse jeito, eu tenho que tomar várias injeções ao longo do dia para tentar controlar esse nível de açúcar do meu sangue. Então, como o Dr. Souto mesmo já disse, qual que é a lógica? Se uma das principais coisas que aumenta a glicemia é a ingestão de carboidrato, por que quando uma pessoa celíaca vai no médico, o médico simplesmente manda ela cortar o glúten? Mas por que se o meu corpo não sabe lidar com carboidrato, por que quando eu vou no médico, eles não me mandam nem ao menos diminuir a quantidade de carboidrato? Bom, pelo menos por enquanto, porque agora está mudando isso, né? Porque tem a insulina, que seria o antídoto perfeito para esse carboidrato. Mas, então, na lógica, seria simplesmente eu comer quantidades absurdas de carboidrato, tomar doses cavalares de insulina e pronto, tudo se anulou. Perfeito, né? Mas não funciona. Eu vou mostrar para vocês por quê. Bom, então um dia típico meu de low carb, antes da low carb, que eu comia grandes quantidades de carboidrato. Eu comecei low carb tem mais ou menos 1 ano e meio, então vou falar um pouco do meu dia típico de 2 anos atrás. Eu sempre tive acesso às maiores tecnologias no tratamento de diabetes. Eu sempre fui super interessada. Media minha glicose cerca de 15 a 20 vezes por dia. Então, eu realmente tentava ter um bom controle e não conseguia. E com isso eu ficava muito frustrada, eu não conseguia entender o motivo. E por mais que eu pesquisasse, eu não conseguia. Então, na época, eu fazia contagem de carboidrato, comendo grandes quantidades de carboidrato, e utilizava a bomba de insulina. Como que funciona a contagem de carboidrato? Como tem muitos nutricionistas aqui, eu acredito que vocês já devem saber mais ou menos, mas um breve resumo se não é o carboidrato que sobe a glicose?
eu vou contar mais ou menos quantos carboidratos que eu estou comendo e vou tomar insulina na proporção. Então, por exemplo, aí vamos ver na prática como que isso funcionava. Eu ia comer uma pratada de macarronada, 250 gramas de macarrão. Isso considerando que eu estava na minha casa com uma balança do meu lado. E olha que eu já fui a louca de andar com balança na bolsa para pesar tudo que eu comia. E aí pesava esse macarrão que eu ia comer e ia no rótulo. 77 gramas de carboidrato de acordo com o rótulo. Ótimo. Uma unidade de insulina para mim cobre mais ou menos 8 gramas de carboidrato. Então eu ia lá, 77 dividido por 8, 9,5 unidades de insulina. Então para aquela pratada de macarrão eu tomava 9,5 unidades de insulina. Então, qual que é o problema disso? Na teoria parece tão fácil e tão exato. O problema começa o seguinte, para começar nos rótulos. A Anvisa permite um erro nos carboidratos do rótulo de 20%, para mais ou para menos. Ou seja, você não tem como saber. Segundo, como eu já disse, não é sempre que você tem uma balança do seu lado. Então, se você vai comer uma torta, não tem como eu pesar exatamente a quantidade de farinha de trigo que tem naquela torta, a quantidade de frango que tem naquela torta. Terceiro, de uma injeção para outra, a insulina varia a absorção até 39%. No abdômen, essa insulina ainda varia menos, que é 29%. O que isso significa? Se eu tomar 10 unidades de insulina hoje no meu abdômen e tomar daqui a 3 horas 10 unidades de insulina também no abdômen, isso quer dizer que uma pode absorver até 29% mais insulina do que a outra. Então aí, vamos recapitular. Vamos considerar então só a variação de 49% da Anvisa e da absorção do local de aplicação, considerando que eu pesei a comida e ignorando outras variáveis. 49% das 9,5 unidades de insulina que eu tomei para aquela pratada de macarrão dá praticamente 4,6 unidades. 4,6 unidades que eu estou aceitando de erro a cada refeição que eu faço. Então, para vocês verem o que mais ou menos isso significa, para quem não tem contato com nenhum diabético, a gente tenta manter um parâmetro entre 65 e 140 miligramas por decilitro de glicose no sangue. E isso não é em jejum, tá, gente? É ao longo do dia. Então, se ela abaixa de 65, é hipoglicemia. Ou seja, a pessoa vai ficar confusa mentalmente, pode causar desmaios, danos cerebrais e até morte. Se ela fica acima de 140 por anos, ou até assim, se grande parte do tempo da minha vida eu ficar com ela elevada, que é hiperglicemia, eu estou aceitando as complicações futuras. E o Dr. Souto já falou aqui um pouco das complicações futuras do diabético, mas isso é problemas nos rins, é problema nos corações, é cegueira, é amputação. Então, realmente tem que tentar manter um controle bem rígido entre os 65 e os 140, de preferência. 140 eu até considero um pouco alto. Mas ok, vamos lá. Então, vamos voltar para a pratada de macarrão. Aceitei 4,6 unidades de erro, correto? Só que tem um porém. Uma unidade de insulina tem a capacidade de abaixar a minha glicose 60 miligramas por decilitro. Ou a falta dessa unidade de insulina tem a capacidade de aumentar a minha glicose 60 miligramas por decilitro. Ou seja, se eu comi aquela pratada de macarrão com a minha glicose no 100, ela pode ir tanto para o 0, que é morte, quanto para o 380, que é um valor altíssimo. Ou seja, eu vou falar o que isso significa para vocês na prática. Se eu comer o mesmo macarrão hoje e tomar insulina, com a minha glicose começando a 100, eu posso morrer de hipoglicemia. Se eu comer esse mesmo macarrão amanhã, tomando a mesma quantidade de insulina, eu posso aceitar uma glicose 380, que é altíssimo. É um valor inaceitável. E o que low carb muda? Vamos comer a mesma comida versão low carb. Macarrão de abobrinha. É uma delícia, tá? Recomendo.
Para 250 gramas de macarrão de abobrinha, tem 8 gramas de carboidrato. Para 8 gramas de carboidrato, eu tomo apenas 1 unidade de insulina. Vamos considerar, então, o mesmo erro de 49%? Se eu começar a comer glicose em 100, ela pode ir para 70, o que é aceitável, ou ela pode ir para 130, que também é aceitável. Então, essa é a grande diferença do low carb na vida do diabético tipo 1. É menos chance de erro. Então, aqui eu coloquei 2 gráficos da minha glicose. Não peguei dias perfeitos, mas eu peguei uma de setembro de 2015, que eu ainda não era low carb, para um dia dessa semana que eu estava fazendo o slide. A curva em vermelho é antes de low carb. De azul, depois do low carb. Aqui vocês podem perceber claramente a diferença de variação. E hoje em dia a gente já sabe que existem mais de um tipo de diabetes tipo 1, que algumas pessoas realmente têm o controle mais fácil, mas infelizmente a minha é de dificílimo controle. E nessa época, de setembro de 2015, eu medindo a minha glicose 20 vezes por dia, não conseguia chegar no controle que eu queria. Eu era uma pessoa extremamente frustrada. Aí, agora, vamos ver. Patamares bem mais aceitáveis de insulina, com muito menos risco de hipoglicemia, que é a glicose baixa. Porque qual que é o verdadeiro risco da hipoglicemia? O verdadeiro risco está aqui. Quando você toma 10 unidades de insulina, você tem uma quantidade absurda de insulina fazendo efeito no seu corpo e você tem essa queda íngreme, que você tem que parar ela o quanto antes. Esse é o verdadeiro risco da hipoglicemia. Hoje, agora, eu estou com tão pouca insulina no meu corpo que se eu tiver uma hipoglicemia, eu posso ter facilmente umas 3 horas para tratar ela tranquilamente. E as pessoas sempre me perguntam como que foi a transição para o low carb, se foi difícil, como que aconteceu. Bom, primeiramente eu conheci low carb através da internet. Eu descobri diabéticos que tinham níveis de glicose de não diabéticos. Eu ainda não estou lá, mas agora finalmente eu sinto que eu estou caminhando para o caminho certo. E eu conheci o blog do Dr. Souto, o podcast da Tribo Forte. Li o livro Diabetes Solution, do Dr. Bernstein, que atualmente é minha bíblia, eu já li esse livro mais de 30 vezes. Se tem algum diabético aqui, eu li uma coisa no blog do Dr. Souto que eu não vou esquecer. Vale a pena aprender inglês só para ler esse livro. Seja diabético tipo 1 ou tipo 2. Esse livro realmente mudou a minha vida. Eu já tinha cortado o glúten e a lactose, porque na minha casa todo mundo sempre foi muito preocupado com a saúde. Então, meu pai e minha mãe já tinham tirado o pão de casa, a gente já não comia as massas. Então, essa parte já tinha sido bem fácil. E, além disso, eu passei uma temporada na Espanha, que eu tinha acabado de voltar, e lá eu não comi o arroz com feijão. Então, o arroz, o feijão e o pão, que são as coisas mais difíceis do brasileiro cortar, eu já não estava comendo. Então, para mim, a transição realmente foi bem simples. Alguns outros fatores que auxiliam no controle do meu diabetes eu tento fazer exercício físico todos os dias, mais ou menos no mesmo horário. Agora, eu, infelizmente, estou com um problema no joelho, não estou conseguindo, mas pretendo voltar logo. Eu faço jejum intermitente, que vai ser tema de algumas palestras. Eu tento fazer de 14 a 18 horas por dia. E isso me ajuda muito, porque eu posso ter uma noite de sono mais tranquila, porque eu tenho menos insulina fazendo efeito no meu corpo. E eu tento fazer também jejuns de 24 horas. Eu utilizo esse jejum de 24 horas como estratégia, principalmente quando eu tenho uma resistência à insulina hormonal, porque nós mulheres, o nosso ciclo varia muito ao longo do mês. Então, tem alguns dias que realmente são difíceis, que eu vejo que a minha necessidade de insulina praticamente dobra, e o jejum de 24 horas tem me ajudado muito nesses dias. Eu tento manter as quantidades de carboidrato e proteínas similares nas refeições. Por exemplo, todo almoço eu sempre vou comer 12 gramas de carboidrato e 150 gramas de carne. Aí a carne é pesada já feita.
eu não saio nunca do low carb. Para mim não tem exceção. Eu trato o carboidrato como um vício. Não sei há quantos meses que tem desde que eu comi alguma coisa que era uma bomba de carboidrato. Então isso realmente não faz parte da minha vida mais. E a cetose me ajuda muito. Apesar de eu não ficar medindo as cetonas, só se a minha glicose estiver um pouco elevada, a cetose me ajuda muito na hipoglicemia. Porque a hipoglicemia, que é a glicose baixa, o primeiro sintoma é confusão mental. E você precisa tratar essa hipoglicemia rápido. Então você, tendo que tratar, tendo que comer um açúcar ou uma glicose, com confusão mental, é muito mais difícil do que se você tivesse normal. Agora, com a cetose, como o meu corpo está acostumado a utilizar a gordura como fonte de energia, agora, se minha glicose está 60, eu sei que ela está baixa, mas eu estou normal. Eu tenho plena consciência para tratar a minha hipoglicemia. Agora aqui vem uma coisa muito importante que eu acho fundamental, que foi o ponto alto para eu ter conseguido seguir low carb. Todo mundo na minha casa entrou comigo. O meu pai e minha mãe se interessaram muito pelo assunto, leram muito para ver se eu não estava fazendo doideira. Todo mundo cortou, baniu o carboidrato da minha casa. Eu chego na minha despensa, na minha geladeira, não tem tentação para mim. Nem se eu quiser comer um carboidrato, não tem. Então hoje lá em casa, todo mundo faz low carb comigo. E é muito bom ver que tem pessoas que realmente ligam pra gente e estão dispostas a adaptar um novo estilo de vida para te ver bem. Na minha família hoje, são mais de 20 adeptos, fora os amigos. A minha mãe emagreceu 10 quilos, o meu pai emagreceu muito, o meu cunhado emagreceu 18 quilos. Eu tenho um primo que está aqui que emagreceu mais de 30. Meu pai e meu cunhado pararam de tomar estatinas. Então, realmente, a gente vê que foi benéfico para todo mundo. Isso é muito gratificante. Bom, então, para concluir, antes eu tomava mais de 60 unidades de insulina por dia. Hoje eu tomo menos de 20. O meu percentual de gordura, sem mudar a minha atividade física, em 1 ano e meio caiu de 26% para 15%. Esse daqui eu coloquei até uma foto da minha média de glicose dos últimos 7 dias, e vocês considerem que isso não é uma média em jejum, é uma média do dia inteiro. O que eu achei, gente, eu achava que isso daqui era impossível. Então, para mim, eu fico muito feliz de ver esse resultado. E low carb, para mim, hoje, é o único jeito que eu vejo diabéticos tipo 1 atingirem níveis de glicose de pessoas não diabéticas. E os casos de sucesso são muitos. Então, para mim, hoje, low carb é muito mais que uma mudança de vida. É uma esperança de futuro sem complicação. É um modo de vida de poder preocupar menos com o meu diabetes. E é realmente, low carb para mim é saúde. Então, agradeço muito a atenção de vocês. Obrigada. Eu só vou te interromper um minutinho, eu preciso falar. Eu não estava preparado para isso. Assim, eu não sabia nada dessa história. Eu nem sei o que dizer para vocês. Eu estou assim emocionado demais com essa história da Lara. Acho que a palestra dela ensinou mais para você sobre diabetes tipo 1 do que qualquer coisa que eu pudesse falar. E eu vou só salientar aquela coisa. Desde os 7 anos, era tarefa dos profissionais de saúde ensinar aquilo que ela teve que aprender sozinha. Né? Então, isso tudo está escrito. Recentemente, teve um ensaio clínico randomizado, prospectivo, está lá no PubMed, 2017, mostrando que em diabetes tipo 1, uma dieta low carb diminui a necessidade de insulina e diminui as oscilações de hiper e hipoglicemia, exatamente o que ela mostrou. Tá?
Então, assim, é fantástico, não tenho palavras, ganhei meu dia, valeu todos os últimos 6 anos. Muito bom. E nossa ídola. Eu quero uma salva de palmas. Que na realidade ela, infelizmente eu não vi a apresentação, mas me contaram e graças a Deus foi filmado, então eu vou ver. Ela ontem deu um show aqui e na realidade o Marcelo é um grande amigo e ele fala um negócio que é verdade. Tá chegando a hora que os pacientes estão começando a ensinar os profissionais de saúde. Então, o que ela falou aqui, pelo que me contaram, deveria ser aula de abertura de um congresso de nutrologia ou de endócrino, para mostrar o que de fato acontece.